Graça e paz a todos. Hoje nós temos aqui uma dica de livro maravilhosa. Vamos conversar sobre o livro Cristianismo Puro e Simples. Eu quero discutir com você 5 razões para você ler esse livro. Talvez seja desnecessário falar sobre a importância de se ler C.S. Lewis, mas eu acredito que é sempre bom reforçar uma leitura ainda mais dessa magnitude. Então vamos lá analisar 5 razões para você ler o livro Cristianismo Puro e Simples. Mas antes de tratarmos sobre as razões propriamente dita, vamos falar um pouquinho aqui brevemente de C.S. Lewis. Quem é C.S. Lewis? Ele nasceu no ano de 1898 e faleceu em 1963. Nasceu em Belfast, na Irlanda do Norte, mas trabalhou principalmente em Cambridge e Oxford. Foi um professor de literatura medieval, grande conhecedor de literatura, grande conhecedor de filosofia, bem como da Bíblia Sagrada. Lewis é considerado um dos maiores teólogos da história da igreja. É tanto que alguns dizem que o maior teólogo não era um teólogo, mas sim um professor de literatura, a saber, C.S. Lewis. Então aqui nós colocamos a denominação teólogo leigo. E escreveu mais de 30 livros, grandes livros que hoje têm chegado ao Brasil, têm sido traduzidos. Isso é muito bom para nós, principalmente ali a partir de 2005, com o lançamento do filme As Crônicas de Nárnia. Lewis tem se popularizado também no Brasil. A versão que eu li é a versão da Thomas Nelson. Há uns 10 anos atrás eu tinha uma versão da Martins Fontes que acabou se extraviando. Então eu adquiri essa nova versão. Tenho tanto no Kindle quanto também um livro físico, tá? A leitura foi feita no Kindle, mas aí adquiri também um livro físico para constantes consultas. E quando a gente analisa ali a época do lançamento do livro, nós percebemos várias datas: 1942, 43, 44. Essas 3 datas foram ali o período em que Lewis proferiu a palestra na BBC. Vamos falar isso já já. E 1952 foi de fato o lançamento dessas palestras como livro, que nós temos hoje acesso, a saber, Cristianismo Puro e Simples. O livro está dividido em 4 partes, 4 sessões, com vários capítulos, cada uma dessas sessões, mas são capítulos curtos, totalizando 33 capítulos e 286 páginas. Uma leitura muito agradável, envolvente. Então vamos conversar sobre a primeira razão para você ler o livro Cristianismo Puro e Simples. Primeiro, esse livro te ajudará a compreender a essência do cristianismo. A essência do cristianismo. Tá? Não entrar em detalhes sobre várias questões de usos e costumes, mas falar de fato da essência, do que é o cristianismo. Eu trouxe aqui 2 exemplos que mostram essa importância, esse fato. Primeiro, olha o que Lewis nos diz. O cristianismo puro e simples é antes como um saguão de entrada, a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos. Então o que Lewis tenta analisar não são os bastidores das denominações, mas sim um aspecto geral, um aspecto amplo do cristianismo, que faz com que o cristianismo tenha uma essência, tá? Então ele nos leva a esse saguão para percebermos ele, uma introdução ao cristianismo. E aí também ele nos diz: certas pessoas acreditam que têm de esperar no saguão por um longo tempo. Então muita gente ali começa a ter um envolvimento com o cristianismo, mas não sabe qual é o próximo passo, não sabe qual denominação fazer parte, tem algumas dúvidas, tem algumas questões, mas tem já um envolvimento com Cristo, com o cristianismo. Então elas ficam ali no saguão esperando algum clareamento para que elas possam tomar uma decisão específica. Enquanto outras já sabem, e talvez esses sejam o maior número, já sabem que porta entrar, já sabem qual o próximo passo, com que grupo se envolver para vivenciar a fé. Isso é uma observação muito importante ali, feita por C.S. Lewis. Talvez nos dias de hoje seja um pouco complicado, Teríamos que ver hoje pessoas saindo e entrando pelas diversas portas o tempo inteiro. Mas, naquele contexto de Lewis, foi uma ilustração muito importante que para nós nos faz fazer uma distinção muito clara.
O cristianismo é uma coisa e existem determinados detalhes e especificidades que alguns grupos adotam, tá? Mas isso não quer dizer que outros grupos não sejam cristãos. Sem entrar no mérito de detalhes aqui das margens que tornam um grupo cristão ou não, ou das heresias. Mas Lewis nos dá uma visão global do que é o cristianismo. Então essa é a primeira razão para você ler Cristianismo Puro e Simples. Linguagem acessível é a segunda razão. Ler Lewis é uma experiência fantástica, porque ele descreve as coisas muito bem, ele tem uma fluidez enorme, é uma leitura que envolve, é uma leitura de fato agradável, tanto para o leitor iniciante quanto para o amante da leitura. Então a linguagem de Lewis, ela nos proporciona esse prazer da leitura e é um motivo pelo qual você deve lê-lo e ler também Cristianismo Puro e Simples. Falando especificamente do livro que estamos analisando, ele foi proveniente de palestras. Primeiro, palestras a soldados. Na Segunda Guerra Mundial, Lewis ele se voluntariou trabalhar para ser uma espécie de capelão e ali ele trazia palestras sobre o cristianismo para os soldados. Essas palestras foram tão populares que extrapolaram esse ambiente militar, a ponto da BBC convidá-lo para ele proferir várias palestras a toda a nação. Então veja que era um contexto de guerra, era um contexto da Segunda Guerra Mundial, onde ele traz ali para a nação palavras de conforto, esclarecendo que de fato é o cristianismo. Então dessas duas situações distintas, das palestras aos militares e das palestras à BBC, surgiu o esboço do livro Cristianismo Puro e Simples. Ilustrações e exemplificações. Esse ponto 3 está muito atrelado ao item anterior, porque essas ilustrações e essas exemplificações tornam a leitura agradável, tornam a linguagem acessível. Mas ela é tão marcante na obra que merece aqui a gente fazer essa distinção, dando destaque às ilustrações e às exemplificações trazidas por Lewis em Cristianismo Puro e Simples. Vamos aqui a algumas delas. A partir do contexto de guerra que as pessoas estavam vivendo, ele vem falando ali sobre uma situação futura que todos vivenciarão, que é o retorno de Cristo a esse mundo. Ele nos diz que a invasão de Deus é iminente, então será tarde demais para escolher o seu lado. Imagine os franceses dizerem que são inimigos dos alemães somente quando a guerra acabar, tomar partido somente no final da guerra. Então isso é uma espécie de traição. Então ele diz que o posicionamento para o lado de Deus, para o lado de Cristo, deve ser tomado ainda hoje, enquanto estamos em guerra, não quando tudo acabar. Hoje é o momento, hoje é o tempo. Que é muito estranho, após uma guerra, o inimigo mudar de lado. E nós sabemos no decorrer da história que muitas pessoas pertencentes lá à SS alemã, à polícia secreta alemã, que lutava no exército alemão, do alto escalão, eles se camuflaram em meio a muitas nações. E mesmo muitos anos após descobertos, muitos deles foram julgados por crimes de guerra. Observe que, segundo Lewis, a decisão de estarmos do lado de Deus deve ser tomada agora. E Deus irá invadir esse mundo. Deus virá a esse mundo tomá-lo em julgamento. E o momento de escolher o lado é agora e não depois. Olha que metáfora tremenda para nós entendermos a importância de nos voltarmos para Deus nos dias de hoje. Outra ilustração que tem no livro é o tom do instinto. Ele faz um paralelo entre o piano e os nossos instintos. Ele diz que nenhum instinto é em si bom ou ruim. O alimento, alimentar-se é uma necessidade. Mas depender do tom que você der à sua vida alimentar, você poderá cair no pecado da gula. Isso vale para os demais instintos. Não é certo nem errado em si, mas é a ênfase que é dada. A mesma coisa o piano. Nenhuma tecla é certa ou errada. Ela pode ser certa para uma nota. Ela tem que ser tocada de acordo com a melodia, senão ela vai destoar. A mesma coisa é o instinto, a mesma coisa é a natureza humana. Ela precisa viver de acordo com os padrões de Deus. Como ele nos diz aqui, o piano, ele não tem dois tipos de teclas, as certas e as erradas. Então isso vale para alimentação, isso vale para a vida sexual, isso vale para diversas áreas da nossa vida. O tom correto
a medida certa é dada por Deus. Fantástico, né? Para nos ajudar a entender a natureza humana. Lewis é fantástico nas suas ilustrações. Aqui são apenas duas para você ter um gostinho de quão bom é esse livro. Novamente, ponto 4 se articula com os demais, porque essa linguagem de Lewis, os exemplos trazidos por ele, nos ajudam também a entender doutrinas complexas. Então há muitas doutrinas complexas analisadas ali de forma muito esclarecedoras. Vamos ver aqui alguns exemplos? A natureza humana. Então ele discute ali o certo e errado, muito próximo de como Romanos trata a lei e a graça. E Lewis vai mostrar que existe o certo e errado, que existe um padrão de certo e errado. Isso faz parte da criação de Deus, da natureza humana que Deus criou. Mesmo pessoas que neguem que exista qualquer ordem, que exista qualquer regra, elas vão em algum momento clamar por justiça. Ele dá um exemplo. Vamos supor que alguém que diz que não existe regra. Se você fizer um compromisso com ela e você se atrasar, ela vai dizer que você cometeu uma injustiça contra ela, a deixou esperando. Então essa pessoa nesse momento está dizendo que existe sim o certo e o errado, e que chegar no horário é certo e que se atrasar é errado. Então observe como ele trabalha pontos complexos, né, até da sociedade moderna, para nos mostrar que existem sim valores, né, e que mesmo nós que os negamos, muitas vezes estamos clamando por eles. Agora aqui um ponto doutrinário. Como que Cristo foi gerado e não criado? Ele nos esclarece que o Pai gerou o Filho e não criou o Filho. Ele dá o exemplo do ser humano. Quando ele gera, o ser humano gera alguém, ele gera alguém como ele mesmo. Quando o ser humano cria algo, ele cria algo diferente dele, embora possa ter até algumas semelhanças, né? Alguns aspectos do ser humano, mas é algo diferente. Mesma coisa Deus, quando nos cria, nós não somos na mesma medida exatos a Deus, mas Cristo sim, ele é gerado de Deus, ele não é criado, então ele é igual ao Pai. Agora, ele encara um problema muito interessante, porque mas quando o Pai o gerou? Se o Pai o gerou, em algum momento Cristo foi gerado, então Cristo não é eterno, Cristo teve um princípio, e ele dá o exemplo do fogo. Desde quando existe o fogo, existirá o calor já está ali presente no fogo. É a mesma coisa, a mesma eternidade. Cristo foi gerado do Pai, nós falamos de Cristo hoje pela sua manifestação no mundo, né? Mas esse mistério antes da sua manifestação, para nós, Cristo já estava presente no Pai, assim como o calor está presente no fogo. Então é parte integrante de todo momento, de toda a existência, de toda a eternidade do Pai. Ele foi gerado desde sempre. Para nossa mente isso é, de fato, meio complexo de entender, mas, sem dúvida, a ilustração nos faz perceber, chegar mais próximo dessa compreensão da relação entre o Pai e o Filho. Chegamos aqui ao nosso último ponto. O livro tem um caráter apologético/evangelístico. Eu coloquei apologético/evangelístico porque para mim se confundem esses itens. Então é um livro que você pode dar para alguém que tem dúvida sobre o cristianismo. Não alguém que zomba, mas alguém que tem dúvida, alguém que questiona, que quer saber de uma forma racional. Esse livro irá atender a essa pessoa. Essa pessoa também irá ser evangelizada, irá compreender como Deus tem um plano para ela. Vamos ver então essa característica do livro. Novamente aqui, um ponto que serve tanto como ilustração, como exemplo da fluidez da linguagem de Lewis, mas que nesse ponto serve também como um aspecto apologético e evangelístico. Pessoas que dizem o seguinte: olha, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, não incomodo ninguém, mas a minha vida eu vivo como eu quero. Ele dá um exemplo de um navio. Vamos supor que o navio não, eu vou navegar como eu quero, vou fazer do jeito que eu quero, não vou ter manutenção, não vou me cuidar, vou navegar. Respeito as pessoas, mas vou viver a vida do jeito que eu quero. Ele nos esclarece que em algum momento esse navio vai ter um defeito, e esse defeito vai provocar um acidente e vai envolver outros navios. A mesma coisa é o ser humano. Ele quer viver por ele mesmo, mas se ele não tratar certas questões, mesmo que ele não queira, ele vai interferir na vida de outros. É preciso que o ser humano se encontre com Deus, para que ele possa se resolver e também
consequentemente resolver a sua vida com os outros. Deus também fala sobre a importância de morrer para si mesmo. Ele nos dá aqui 2 exemplos. Quando nós tentamos passar uma impressão positiva para alguém, geralmente a gente fica todo atrapalhado, porque a gente quer tanto agradar alguém que a gente não consegue agradar. A gente acaba passando por ridículo. A gente só consegue agradar alguém quando a gente não está tão preocupado em agradá-la. Mesma coisa sobre ser original. Quando a gente se preocupa em ser original, por exemplo, ao escrever um livro, a gente fica tão preocupado que deixa de ser original. Para ser original é preciso apenas falar, escrever o que realmente a gente pensa. Então a mesma coisa se aplica à nossa vida. Quando nós vivemos para nós mesmos, os resultados são desastrosos. Mas quando nós morremos para nós mesmos, nós começamos a viver e começamos a de fato experimentar a verdadeira vida. Esse é o exemplo que ele nos dá e nos diz: abra mão do seu eu e vai encontrá-lo de verdade. Que coisa maravilhosa, que livro tremendo para evangelizar e para esclarecer o cristianismo, tanto para nós, que já somos cristãos, quanto para os demais que querem conhecer melhor o cristianismo. Deus designou a máquina humana para funcionar à base dele mesmo. Aqui nós já temos uma declaração da criação. Deus nos criou. E quando ele fala uma máquina, ele fala que Deus nos criou para que possamos viver com Deus e não independente de Deus. Tão interessante que esse conceito de máquina ele utiliza várias vezes. Quando ele exemplifica, por exemplo, lá os instintos humanos, as necessidades humanas, ele fala assim: não é assim que a máquina funciona. Você vai estragar a máquina. Se você usar errado o seu corpo, você vai estragar a máquina, porque ela não foi projetada para viver assim. É algo muito interessante. Dessa forma, nós encerramos aqui e já faço um alerta que você vai ler um livro de mais de 50 anos, você vai encontrar algumas coisas que talvez vão ferir os seus costumes, os seus hábitos, e é preciso você avaliar com cuidado essas questões. Não vamos entrar aqui no mérito, porque eu quero que você leia de fato o livro. Então você vai te ferir em alguns pontos, vai te fazer questionar algumas questões. Desta forma, existem muitas coisas para a gente relevar no livro, algumas coisas para relevar. Até o Lewis fala: essa é a minha opinião. Agora existem coisas também para nos moldar. Sem dúvida nós seremos moldados na leitura desse livro, tanto na compreensão de Deus, da teologia, da Bíblia Sagrada, da literatura universal. É um livro assim fantástico para nos moldar, que você precisa ler. Te dei só 5 razões, mas facilmente encontraríamos aqui 100 razões para você ler esse livro. Desta forma, eu me despeço aqui, te agradeço e te convido a se inscrever em nosso canal, no canal Firme Propósito, para que você acompanhe nossos vídeos que frequentemente disponibilizamos aqui. E não se esqueça, leia o livro Cristianismo Puro e Simples. Um grande abraço.